Graça e paz aí para os irmãos que nos acompanham no canal Respostas Heresias. Estamos mais uma vez aqui para falar de um assunto, teológico, e também muito importante, um assunto que é temido, por alguns e menosprezado por outros, mas é um assunto que é uma doutrina bíblica, que está nas Escrituras, que é acerca da realidade do inferno. Quando se fala em inferno, as pessoas ficam assustadas, com medo, desesperadas, porque é real. Algumas seitas, como as Testemunhas de Jeová, outras, espíritas, seitas também do Adventismo, alguns não acreditam do jeito que a Bíblia mostra a realidade do inferno nas Escrituras, E nós vamos provar dentro das Escrituras hoje, nesse vídeo, que Jesus falou sobre o inferno. A Bíblia fala sobre o inferno. As Escrituras mostram ricamente referências, a este lugar de tormento, a este lugar onde é o destino dos que perecem sem Deus, que perecem sem acreditar, que perecem sem se arrepender, que perecem sem crer em Jesus como Salvador. Então nós vamos ver aqui essa questão do inferno, Em algumas regiões, em alguns lugares, falar do inferno se torna até um motivo de chacota, Se torna até um motivo de risadas, Tem até alguns ateus, e outros ramos de segmento zombam do Evangelho, zombam da igreja, porque nós pregamos sobre a realidade do inferno. Uma porque eles não creem nas Escrituras, Não crendo nas Escrituras não vai se crer nada que se fala concernente a Deus, não é verdade? Mas nós vamos preparar um vídeo sobre a veracidade da Bíblia, tanto mostrado pela fé e também a ciência hoje, a arqueologia mostra que a Bíblia realmente ela é real, ela é verdadeira, ela é autêntica em suas mensagens, nos seus fatos históricos e até mesmo muitas vezes científico que a Bíblia mostra. E a ciência hoje comprova tudo isso. Mas a realidade do inferno é um assunto muito importante para nós entendermos. Isso aqui é muito interessante. Hoje em dia não se prega mais sobre isso nos púlpitos. Pouco se prega sobre a condenação dos ímpios, sobre a realidade de um lugar de tormento, mas a Bíblia vai mostrar essa questão. Amém? Então o inferno ardente está fora das Escrituras. Eu vou estar aqui acompanhando de um estudo muito interessante do Ezequiel Soares, tem que dar nome à pessoa que eu vou estar citando algumas palavras, alguns textos dele aqui em um de seus livros, Ezequiel Soares, homem de Deus, teólogo da Assembleia de Deus, ele tem muitas coisas boas, ele fez um apurado de várias coisas, várias doutrinas, que algumas seitas elas estão batendo de frente com as Escrituras. Então eu vou estar me apoiando aqui em algumas coisas que esse homem de Deus ele colocou, A palavra inferno vem do latim, inferno, que significa lugar inferior, Ela foi usada por Jerônimo na Vulgata Latina, quando ele traduziu a Bíblia lá do hebraico para o latim, E ele traduziu exatamente também de alguns termos gregos, que é o Sheol, lá no Antigo Testamento, e no Novo tem Geena, que é inferno também, Hades, que é a região dos mortos, Então ele transliterou também o termo tártaro, que significa lançar ao tártaro, ou lançar ao inferno, prender no inferno. Esses termos estão nas línguas originais da Bíblia, E na versão das Testemunhas de Jeová, eles muitas vezes são transliterados e eles não usam a palavra inferno, porque a conotação no nosso português exatamente fala da realidade dos mortos, mas eles acreditam, os Testemunhas de Jeová, que o que a Bíblia fala de Sheol é a sepultura comum a todos os seres humanos. Mas nós não vamos discutir aqui sobre as Testemunhas de Jeová, que isso é um assunto à parte, quando nós fizemos alguns vídeos sobre as Testemunhas de Jeová e suas doutrinas errôneas e totalmente contrárias à Bíblia. Mas nós queremos falar da realidade do inferno, como a Bíblia mostra, E como eu falei, a Bíblia dá alguns termos para esse lugar chamado inferno, que nós conhecemos aqui no nosso português. No Novo Testamento aparece a palavra Hades, por cerca de 10 vezes,
E uma vez sequer, nessa palavra Hades tem e dá sentido à sepultura, né? Aí nós vamos aqui ver a questão que na antiga Grécia, né, havia essa alegoria, né, do Hades, né, do além, o rei dos mortos. Na Odisseia de Homero, né, e na Teogonia de Hesíodo, né, o termo é descrito como mundo ou habitação dos mortos, né? Então a Grécia, ela tinha muita dessa mitologia, mas ela já falava da realidade desse lugar, né, desse lugar que a Bíblia vai usar no Novo Testamento a expressão Hades, porque o Novo Testamento, como muitos já sabem, foi escrito na língua grega. Então os escritores, eles pegam muitas palavras, né, grega, e identificam ali esse lugar como o Hades, né? Então são cerca de 10 vezes, né, que essa conotação, esse termo Hades, dá a ideia lá do inferno que a Bíblia ela mostra, não é? Isso aqui é muito interessante a gente entender isso aqui. Eu vou pular algumas coisas aqui porque são muitas coisas, senão o vídeo vai ficar muito longo. A Bíblia vai usar também o termo Geena, né, que é a forma grega e hebraica do Geinon, o Vale de Inon, né, de onde se originou o termo grego Geena, mas não aparece na Septuaginta, que é a tradução do hebraico, né, para o grego, que é muito conhecida, né, a Septuaginta, realizada pelos 72 eruditos lá em Alexandria, no Egito, né. Segundo a descrição bíblica, era o nome de um vale localizado, né, no sul de Jerusalém. Nele, muitas crianças em tempos de idolatria foram sacrificadas, né, em ritual pagão, num lugar chamado Tofete, que significa altar, né? Lugar onde alguns reis de Israel sacrificaram a ídolos, né? E lá eles sacrificaram a ídolos dentro desse lugar chamado lá de Geena, ou Vale de Inon, né? E dá o termo de Tofete. O rei Salomão é um exemplo, né? Que ele sacrificou lá quando ele se desviou, né, o seu coração e foi seduzido pelas suas mulheres a adorarem outros deuses. O rei Josias, porém, ele fez uma devassa nesse local, fazendo dele lugar de lixo. Isso está lá em Josué, Josué, deixa-me ver, Josué 15:9, né? Aliás, 1 Reis 15:9 e Reis também, 1 Reis 7:31, 2 Reis 23:10. Josias, né, queimou esse lugar, destruiu esse lugar, né? Então é muito interessante a expressão Geena aqui também é o termo usado para inferno, é o lugar onde o fogo nunca se apaga. Jesus até usou esse termo, né, que diz que, então era em relação exatamente a isso, era um paralelo, era uma figura de linguagem que Jesus usou, que esse termo Geena foi mostrado lá, né, como um lugar do lixo, onde as pessoas queimavam, sempre estavam queimando lixo lá, né, e parece que esse fogo nunca se apaga. Jesus disse isso acerca também do inferno, né, isso aqui é muito interessante. O pensamento religioso judaico nos dias do ministério terreno de Jesus girava em torno de duas escolas rabínicas, Shammai e Hillel, né? Esses rabinos viveram na época de Herodes o Grande, segundo o Dr. Alfred Ederich, né? Essas escolas ensinavam o castigo eterno na Geena, né? Então, até os próprios judeus, os eruditos judeus, né, eles acreditavam exatamente na realidade do inferno, né? Porque algumas pessoas dizem, não, isso é invenção da igreja católica, isso é invenção dos evangélicos, isso é invenção da igreja quando iniciou. Não, os próprios judeus, que os ortodoxos, eles tinham essas duas escolas, por esses dois grandes rabinos, né, Shammai e Hillel, já acreditavam na questão do inferno, nesse termo aí chamado Geena. Isso aqui é muito interessante, né? Até os livros apócrifos também falam, né, os livros apócrifos do catolicismo romano fala desse abismo eterno chamado Geena, né? Isso aqui é muito interessante. Dificilmente uma pessoa esclarecida, né, na Bíblia e na cultura judaica do período do Segundo Templo, né, aceita essa declaração das Testemunhas de Jeová, que realmente o inferno, a Geena, é a sepultura. Então se contradiz aqui a Testemunha de Jeová, porque os próprios judeus, né, os ortodoxos, eles acreditavam nesse lugar, né? Vamos ler alguns textos aqui de Jesus falando sobre isso, né? Mateus 5:21, 22, o 29 e o 30 diz assim: Mas eu vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem chamar seu irmão raca, não é louco, ou seja, uma pessoa ateu,
porque quem não crê em Deus é um louco, sem razão, né? Não é louco na questão mental não, viu, irmão? Mental, estou falando de distúrbio mental. Estará sujeito ao julgamento do Sinédrio, né, que era o grande tribunal religioso e até político do povo de Israel. E quem lhe chamar tolo está sujeito à geena de fogo. Então já estava falando aqui, em outras versões, na versão que é traduzida para nós, está lá ao inferno de fogo, né? Se o teu olho direito te serve de pedra, isso aqui já é o versículo 29, né? Arranca-o e lança-o de ti, pois te convém mais que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena ou no inferno. E às vezes não está falando do lixo lá, né, onde se queimava, mas está falando de um lugar eterno, de um lugar num outro âmbito espiritual, em outra dimensão após a morte. Se a tua mão direita te serve de pedra de tropeço, corta e lança-o de ti, pois te convém mais que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para o inferno ou para a geena. Né? Então, isso aqui é muito interessante. Ainda Mateus 10, 28, Jesus diz assim: não temos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer na geena tanto a alma como o corpo. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei antes aquele que depois de matar tem poder de lançar na geena. Sim, digo-vos, esse temei a ele. Né? Então está aqui, textos que comprovam realmente, né, que Jesus, ele pregava, ele acreditava, assim como também os judeus ortodoxos acreditavam na existência do inferno, né, nesse termo aí chamado geena. E tem vários versículos aqui, não é, muito interessante, sobre a questão da geena. Tem também ainda Tiago 3 e 5, que ele usa o termo geena. E a língua é um fogo como um mundo de iniquidade, está colocada entre os nossos membros. A língua que contamina o corpo todo e incendeia o curso da vida. E é incendiado pelo fogo da geena, ou pelo fogo do inferno. Algo mal, terrível, né? E é utilizado, não é? E quem não souber usar a língua pode cair no perigo de ir para esse lugar chamado inferno, né? E outra expressão também na Bíblia, não é, que é o tártaro. No Novo Testamento ela só aparece, né, em 2 Pedro 2 e 4, né, traduzida por inferno também na tradução brasileira. Pois se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou no inferno e os entregou ao abismo da escuridão, para serem reservados para o juízo, né? Isso aqui, esse inferno aqui, na verdade, seria o termo chamado Tártaro, que é muito usado na mitologia grega, né? Quando se faz aqueles filmes, né? Exatamente a ideia aqui de Pedro, esse lugar onde existe prisões demoníacas, lá de demônios, né? Muito interessante essa questão aqui. Juízo pelo que aparece, né? Pelo fato que aparece só uma vez, é necessário correr as escrituras, ou também os escritores clássicos, para se saber o significado, né, da palavra tártaro. Na literatura latina, o tártaro representa o mesmo que o Hades significava para os gregos, né? Isso aqui é muito interessante e tem muita coisa boa. E esse mesmo lugar reaparece em Judas 6, sem usar o nome do referido lugar. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Essas prisões eternas dá a entender nas escrituras sagradas, né, que é usada também para aprisionar os demônios, que é nesse lugar também chamado Tártaro. Aí nós temos também outras expressões para esse lugar de suplício eterno dos ímpios, né, que aparece na Bíblia, ensinada nas escrituras, né? Não tem como negar a realidade do inferno nas escrituras. Não é para atormentar ninguém, não é para fazer medo a ninguém. A Bíblia é a palavra de Deus, é Jesus quem falou, não é? Os apóstolos também. Jesus vai chamar de abismo, né? Diz assim: estes lhe suplicaram que não os mandasse para o abismo. Foram aqueles demônios que Jesus expulsou lá, né, do Gadareno ou dos Gadarenos, né? Os demônios estavam rogando a Jesus que não expelisse para o abismo, que era exatamente essa prisão aí terrível, né, onde eles nunca mais poderiam sair de lá. Né? Então, termo usado para substituir o inferno, poço do abismo, mencionado em Apocalipse 9, 2 e 4. É a tradução da palavra grega abissos, que aparece 25 vezes, né, na tradução Septuaginta,
e para a palavra hebraica, né? Teon, que significa literalmente lugar sem fundo, insondável profundeza. Temos também outro termo usado, fornalha de fogo. Jesus disse que na consumação dos séculos os justos serão recompensados e os injustos punidos. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 49 e 50. Isso não é destruição e nem extinção, como ensina a Testemunha de Jeová e outras seitas, né? Se fosse essa ideia, não poderia haver ali pranto e ranger de dentes, uma vez que a fornalha consumiria imediatamente a pessoa. É uma figura de expressão para identificar sofrimento, não é? Perda, não é? Mas sem se extinguir. Jesus também falou de trevas exteriores, não é? Em relação a esse lugar de tormento, o inferno que nós estamos tratando aqui. Em outra expressão, ele diz assim, eu creio que foi uma parábola, 22 e 13, né? Ele diz assim, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-os nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, outra expressão que Jesus usa para esse lugar de tormento são trevas exteriores. Jesus também falou desse lugar de tormento usando a expressão fogo eterno, 25 e 41 de Mateus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso mostra que o inferno é um lugar preparado para o diabo e seus anjos, e não a sepultura comum da humanidade, né? Como dizem a Testemunha de Jeová, e nem a extinção. Seria necessário o fogo eterno se a condenação dos ímpios constituísse apenas na sua extinção? Não, Jesus chamou de fogo eterno. Agora substitua por extinção ou sepultura e veja que vai dar um absurdo, né? Não tem como sustentar essas teorias, né, do corpo governante da Testemunha de Jeová, nem de outras seitas que pregam, né, a extinção dos ímpios, né? Fogo eterno porque eles vão perdurar eternamente, sofrendo, distante de Deus, né, sem o carinho, a graça de Deus que perderam durante a vida aqui, porque não se arrependeram de seus pecados e não reconheceram Jesus como Salvador, nem a lei de Deus no Antigo Testamento e o testemunho da criação de Deus, se desvaneceram, como disse o apóstolo Paulo, em seus próprios entendimentos e perderam a graça de Deus. Jesus também fala, e lá no livro de Apocalipse, no escritor João, aliás, né, chama também de lago de fogo, esse lugar de tormento, que alguns acreditam que esse lago de fogo já é, né, o suplício final, né, quando o próprio inferno com seus mortos serão lançados lá. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dele fizeram sinais com enganos, os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo ardente, né, que é o lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19 e 20. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. Isso aqui é muito interessante também, esse termo para esse lugar de suplício eterno. Jesus também, aliás, Daniel usa também essa expressão, só que numa conotação diferente. Ele fala de vergonha e desprezo eterno. Veja, a palavra eterno está sempre lá presente para mostrar que vai ser algo atemporal, não vai ter fim. Daniel 12, 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vergonha e desprezo eterno vai ser esse lugar de tormento. Jesus, ele falou também sobre a questão do tormento eterno. Está lá em 25 de Mateus, versículo 46. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então Jesus está falando claramente aqui também sobre o tormento eterno. Então isso aí é interessante a gente reconhecer. Esses termos todos que foram usados por Jesus, por algum apóstolo, pelo próprio Daniel, pelo apóstolo João no Apocalipse, demonstra que existe este lugar de sofrimento. Então isso aqui é muito interessante a gente entender. Não pode haver contradição, não pode haver argumento contra, porque contra a palavra de Deus não existe argumento, Aí a gente pergunta, o inferno é ardente, é irracional? Não é verdade? A gente diz assim, mas é racional o inferno ardente, Sim. Por quê?
Tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Tem-se recompensa e tem-se castigo. Na Bíblia existe bênção e maldição, verdade e mentira, não é? É uma realidade, o preto, o branco, né? Os opostos. Então também, se nós formos para a razão, nós vamos ver também, Deus não iria deixar de punir, na verdade, quem realmente está fazendo errado, está vivendo a vida como quer. Aí Deus seria um juiz injusto, na verdade. Na Bíblia mostra, né, que as coisas de Deus parecem loucuras, né? O homem racional ele pensa assim, mas Deus, como é que Deus pode, Deus que criou tudo, jogar uma criatura dela no inferno? Não é que Deus joga, as pessoas vão ser julgadas, como disse Jesus, por suas palavras, por suas próprias obras. A graça de Deus está aí, amém? O inferno ardente é contrário ao amor de Deus, não é verdade? A gente pensa, mas Deus é um Deus de amor, Deus não condena ninguém, não é verdade? Deus criou-nos para a sua glória, na verdade Deus realmente não condena ninguém. O homem, ele muitas vezes contesta ao inferno porque ele está contrário ao que Deus diz na Bíblia. Não é a doutrina do inferno conforme ensina a Bíblia como nós cremos, não neutraliza o amor de Deus, mas a justiça de Deus ela tem que ser feita, não é verdade? Lá em Naum 3:3 diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e o culpado não tem por inocente. Ou seja, Deus, se ele condena alguém, porque ele é justo juiz, mas esse alguém não é inocente. Deus não tem um culpado por inocente. Deus sabe distinguir. Deus não é como o juiz da terra que aceita a propina, não é? E faz, não é, seus malabarismos dentro da lei, né, para inocentar um criminoso ou alguém que é culpado. Deus não tem inocente por culpado, né? Isso fala muito da justiça de Deus. Então o inferno, ele é cabível porque Deus é um Deus justo. Mas será que Deus tem prazer em condenar o ímpio ao inferno? De maneira nenhuma, né? A Bíblia diz que Deus não tem prazer. Está lá em Ezequiel 18:23, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio é a pessoa que não acredita em Deus, que não crê em Deus, que não quer seguir os caminhos de Deus, quer viver a sua prática de pecado, né, contrário a Deus, né? Ele está distante de Deus, não quer se aproximar de Deus. A prova do amor de Deus está no Calvário. Ele mandou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e rejeitando-se essa prova do amor de Deus, essa graça de Deus para com o homem, ele mesmo se condena ao inferno, porque Deus é justo, né? Tito 2:11 diz que a graça de Deus está manifestada a todos os homens, né? Por isso que a igreja ela tem a responsabilidade, se interessa e se esforça em pregar esse evangelho, em levar essa palavra, não é, a todas as pessoas, ao mundo inteiro, a toda criatura, para que ninguém possa dizer que ficou sem ouvir a mensagem do amor de Deus, né? Atos de 17:30, Paulo diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então Deus é justo, né? Quando alguém vai para o inferno, não é porque Deus quer, é porque a pessoa rejeita esse amor de Deus, essa graça de Deus, que ele está aí. Então o inferno não é contrário ao amor de Deus, porque o amor e a justiça elas andam juntos. Porque se não houvesse justiça também, Deus seria um juiz injusto, né? As pessoas iriam fazer o que quer e ficar sem castigo, ficar sem punição. E Deus não é assim. Bendito seja o nome do Senhor, né? O pecado ele tem que ser punido. Jesus já pagou na cruz, mas quem não aceita essa oferta de salvação está condenado ao inferno. Está lá em Gálatas 6:7, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, o homem vai colher aquilo que ele está plantando. O inferno não é porque uma transgressão, um pecado, não. É toda uma vida de pecado sem arrependimento, é toda uma vida de pessoas que não querem se arrepender, não é? E a Bíblia diz que infelizmente serão lançados no inferno. Cada pessoa é responsável pelo seu ato diante de Deus, né? E o inferno, como não foi destinado para o homem, né, mas para o diabo e seus anjos, o homem vai, né, porque despreza a lei de Deus, se apega às coisas do inimigo, na verdade, e aos
mundanismo, ao pecado, né? E está fadado a sofrer eternamente. Mas Deus é fiel, né? Deus ainda hoje, né, ele lança o seu plano de salvação. O inferno não é repugnante, não é a justiça divina. Não é? O castigo eterno dos ímpios é uma vindicação da lei e a manifestação da santidade de Deus. Pois o pecado não significa apenas um ato, mas diz respeito a uma condição ou estado da alma, né? O ser humano está impuro, ele é repugnante diante de Deus. Então a justiça de Deus exige que ela seja cumprida. E enquanto o homem não aceita a oferta de salvação em Cristo, a justiça de Deus vai estar sobre ele, né? É um texto lá muito interessante, lá em Gênesis 18, 25, diz assim: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça ao juiz de toda a terra. Foi quando Deus foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Deus livrou a Ló e sua família, né? E aqui está falando Abraão, né? Com Deus, dialogando com Deus, né? Querendo interceder pelo seu sobrinho Ló, que estava lá em Sodoma e Gomorra. Aí ele diz, né? Deus não vai destruir o justo com o ímpio, ou seja, Deus diferencia as coisas, meu amigo. Nem todo mundo vai para um lugar só, não. Os ímpios, né, os culpados vão ser punidos. E aqueles que estiverem ao lado de Deus, arrependidos, justificados por Cristo, vão ser recompensados, né, mesmo que tenham sido, vivido uma vida sofrida, né, mas se arrependeram. Então Deus é um Deus justo, não tem, né, como nós escaparmos disto aqui. Isso aqui é muito interessante, né? Tem aqui algumas coisas bem interessantes também sobre a realidade do inferno, né? Nós já lemos aqui sobre o lago de fogo, né, as expressões que se usam, e para encerrar eu queria só ler, né, um termo aqui de Imago, né, que já dormiu, já partiu dessa terra, né? Ele foi o fundador de uma obra missionária chamada Chamada da Meia-Noite, que tratava muito assuntos sobre Israel, sobre as profecias bíblicas. Ele tem uma frase bem interessante, que é até citada também por Ezequiel Soares. Ele disse assim: eu também gostaria de poder crer que não houvesse um lugar de maldição eterna. Mas se eu cresce nisso, teria que jogar fora a minha Bíblia. Teria de fazer de Jesus um enganador. Poderia violar qualquer lei, qualquer mandamento moral. Teria que abandonar minha fé em um Deus santo e justo. Se não existe um julgamento eterno do qual preciso ser salvo, então também foi desnecessária a vinda do Salvador. Sua morte teria sido o julgamento errado da parte de Deus. E a Bíblia se tornaria um livro de lendas obscura e apavorantes, cheias de pessimismo. Então o homem é responsável, né, diante de Deus pelos seus atos. Mas o diabo, ele não tem interesse em que essa verdade seja pregada à humanidade, para escancarar as portas do pecado, pois se não há punição, não haverá temor. Não haverá justiça, e a impunidade anula o amor, a santidade e a justiça de Deus. Não? Que Deus lhe abençoe. Não é? A realidade do inferno é clara nas Escrituras, né? Mas Deus não deseja que ninguém vá para lá, mas que todos se arrependam. Se o homem vai, é pelos seus próprios atos, porque ele está semeando, né, na carne, e vai colher corrupção e destruição eterna. Mas se ele se arrepender, voltasse para Cristo, voltasse para Deus, não é? Deus tem o paraíso para lhe dar. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Fique ligado aí no canal, nós vamos ter outros vídeos aí interessantes, em nome do Senhor Jesus.